Boa noite, pessoal. Vamos chegando, vamos chegando. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu estou esperando aqui o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou convidando pessoas para poder participar da live. Olá, Wina. Muito bem-vinda, querida. Fico muito feliz se você está aqui, tá bom? Grande terapeuta lá de Minas Gerais. Pessoal, eu vou falar rapidinho aqui para poder chamar o nosso convidado, que é o professor Rogério Castilho. Eu vou mandar um convite aqui para a galera, o pessoal ir chegando. Já vou convidar o professor Castilho. Essa live tem como tema como você funciona, como que a mente funciona para a gente fazer o que a gente faz, não é? Eu vou convidar aqui o professor Rogério Castilho. Ele é professor, neurocientista, ele trabalha com hipnose clínica, programação neurolinguística, e eu não vou enrolar muito não, porque ele já está aqui e eu vou convidá-lo para a gente aproveitar o máximo possível dessa pessoa incrível que é o nosso querido professor. Só um minuto. Isto. Sou Rogério Castilho. Isso, vamos lá, professor. Já dei um sim aqui. Olá, professor Rogério Castilho. Boa noite. Opa, caiu. O pessoal está me ouvindo bem? Quem tiver aí, por favor, me diga se estão me ouvindo bem. Eu vou convidar o senhor você de novo, professor. Vamos lá. Isso. Agora acho que vai. Vamos aguardar. Enquanto o professor entra aqui na live com a gente, eu vou falar um pouquinho que é sobre como o nosso cérebro, como nós nos comportamos, como que tudo isso acontece, como que a gente faz para fazer o que fazemos. E o convidado nosso, que é o professor Rogério Castilho, que entende muito bem do nosso cérebro, como que tudo funciona, vai explicar um pouquinho para a gente como que tudo isso acontece. Eu sou Ruiz terapeuta, trabalho com hipnose clínica, trabalho com constelação familiar em hipnose, programação neurolinguística, né, que é a PNL. Deixa eu ver aqui, professor, Isso, foi de novo. Estou muito feliz da participação do professor Rogério Castilho, que foi também meu professor. Não está dando, vou tentar de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vou chamar você de novo aqui. Eu já mandei uma solicitação aí, professor, agora. Vamos ver. Tá certo aqui. Enquanto isso, eu vou convidando o pessoal que está chegando. Vou mandar na minha lista de transmissão. Deixa eu convidar de novo o professor. Vamos lá. Foi. Às vezes acontece, né, pessoal? Gratidão, Ina. Muito obrigado. Lulu, bem-vinda, boa noite. Vamos lá de novo. Estou aceitando aqui, professor. Eu não sei o que está acontecendo. Agora deu certo. Agora foi, será? Agora foi. Vou mexer mais nada aqui. Fui apertar no seu play, tudo bem. Professor, muito boa noite. Boa noite, Luiz. Obrigado por aceitar esse convite. Eu fiquei muito contente e honrado com a sua presença aqui. Afinal, também meu professor, não é? E um grande entendedor do cérebro do ser humano, como que ele se comporta. Eu vou aproveitar que o professor já está aqui. Vou pedir para que ele se apresente. Enquanto isso, eu vou convidando as pessoas aqui na minha lista de transmissão, para que elas cheguem mais. Pois é, professor. Pode se apresentar. É o que eu estou fazendo. Enquanto você falava aí, eu estou convidando aqui, ó. Aviãozinho. Escolhe umas 3 ou 4 pessoas que você imagina que curta esse papo. E chame-as para a live. Apareceu aqui, ó. Ruiz hipnoterapeuta. Eu não vou chamar esse cara, não. Aí, pronto, escolhi as pessoas e mandei
Eu mandei o convite. Bom, boa noite para quem está aí, para quem não está também. Boa noite para todo mundo. Sou o professor Rogério Castilho, psicólogo, neurocientista, estudioso amante, estudioso do comportamento humano. E essa curiosidade, esse amor pelo ser humano acaba me levando a me engasgar, a pesquisar. Olha quem entrou aí, bem novinho, grandão. Boa noite, grandão. Olha, ó. Minha canequinha personalizada que me deu foi Roselane, que está na sala, que eu vi que ela entrou. Boa noite, Rose. Eu sou esse cara aí, que gosta de hipnose, de programação neurolinguística, de neurociência, que gosta do comportamento humano, que gosta de gente. E estou aqui porque você convidou. Bem-vindo, doutor. Boa noite para todo mundo também. O tema da live é como você funciona, não é? Que não podia ser de uma maneira melhor para receber o Castilho aqui com a gente e entender um pouquinho como que o cérebro faz para que a gente faça, não é? Ou como que nós fazemos para que ele faça o que nós fazemos. E pensando nisso, uma das coisas que mais aparece aqui, uma das situações que mais aparecem aqui é questões de ansiedade, questões de traumas, não é? E uma dúvida muito frequente aqui dentro do consultório, professor, é o que acontece com o corpo quando eu fico ansioso? Eu fico transpirando, meu coração acelera. Ah, beleza, aí a gente já sabe mais ou menos, né, sintomas da ansiedade. Ah, sinto falta de ar, embrulho no estômago, não sei o quê. Mas a nível cerebral, professor, fica uma dúvida, que às vezes eu até falo aqui dentro, neurotransmissores, que não sei o quê. Muito bem, mas eu não sou um neurocientista, eu não sou um grande entendedor de cérebro. Eu gostaria que o professor explicasse para a gente o que acontece com essa descarga hormonal, essa descarga elétrica, né, vamos dizer assim, que faz com que a gente se descompense nesses momentos e, às vezes, inclusive, chegue a crises de pânico, não é? O cérebro humano ele tem um plano. Quando a gente nasce, nosso cérebro tem um plano de viver para sempre. A regra não escrita do cérebro é viver para sempre. E para isso, ele desenvolve uma inteligente estratégia de antecipar perigo. Porque se eu quero viver para sempre, uma maneira de eu fazer isso é eu antecipar aquilo que pode impedir que eu viva para sempre. Como, por exemplo, eu morrer. Como, por exemplo, eu me acidentar de maneira grave. Então, nós temos estruturas no sistema límbico, no nosso cérebro emocional, que funcionam como um radar, em especial as amígdalas. Elas ficam mapeando o ambiente em busca de ameaça. E não importa se a ameaça é real ou imaginária. O cérebro vai disparar os mecanismos de alerta, de preservação, porque na dúvida é melhor disparar. Eu não sei se a ameaça é real ou não, é melhor disparar. Mas eu tenho uma engasgada feia. Então, a resposta desse disparo de alerta é isso. É coração acelerado, taquicardia, hiperventilação, respirar muito, as pupilas se dilatam, da tremedeira, da sudorese, porque o corpo entra todo num estado de alerta, como uma central do corpo de bombeiros. Imagina sempre uma central dos bombeiros, onde o pessoal está jogando baralho, está batendo papo, está no WhatsApp. Quando toca o alarme, em poucos segundos eles estão dentro do caminhão, prontos, vestidos, paramentados, com capacete, com equipamento, em cima do caminhão. Quando o caminhão começa a sair da sede do corpo de bombeiros, alguém fala, ó, foi alarme fora. Eles voltam, desmontam o equipamento, voltam a jogar baralho, voltam a fazer o que estava fazendo. Toca o alarme novamente. Eles se prontam e vão. Se fizer isso 9 vezes foi alarme falso, quando tocar uma 10ª vez, o que deve fazer? A mesma coisa. Porque não importa se é falso ou se é verdadeiro. Importa é preservar o cérebro. Então, o que é uma ameaça real? Uma ameaça real é você estar e ver um cachorro solto com aspecto ameaçador. Um cachorrinho, o vira-lata caramelo, tudo bem, você até vai lá e passa a mão. Mas um cachorro mais agressivo, você olha para ele e já dá aquela recuada,
ou se você está nas mãos, você coloca na frente como um anteparo. Isso é uma ameaça real. Ou nas grandes cidades, uma ameaça real são 2 caras no moto. Isso é uma ameaça real. Uma ameaça imaginária é você supor que algo ruim vai acontecer. Eu acho que eu vou ser demitido. Eu acho que eu estou sendo traído. Eu acho que essa coceira é um tumor. E como o cérebro não interpreta o real ou o imaginário, ele simplesmente entra em ação, o áudio do professor está com eco e dando umas falhas. É só para o Michel ou para mais alguém? O pessoal está me chamando aqui, professor. Parece que está com eco. Como é que faz eco? Eu não sei fazer eco. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um sinal de microfone aqui. Eu vou apertar e ver o que acontece. Apertei de novo. Voltou? Normal? Som, eco. Para mim está normal. Ok, vou continuar. Então, seja uma ameaça real. Um avião dando eco e picando. Oh, meu Deus. Eu vou pegar o microfone, então, tá? Vou pegar o microfone. É interessante tudo isso que o professor está explicando, porque na ansiedade a gente tende, né, como ele já explicou, esse mecanismo de defesa. Então a gente tende quando damos mais atenção a esses mecanismos, a essas respostas, a gente tende a elaborar mais pensamentos. Só que pensamentos negativos, para fins de proteção mesmo. E quando a gente fica fazendo isso, por repetição, não é? Nós começamos a ter um padrão de comportamento. E isso vira vamos dizer assim, um hábito, um mecanismo, né, de criar pensamentos negativos, e isso vira um loop interminável caso a gente não aprenda a controlar esse tipo de reação, vamos dizer assim. Isso dispara novamente todo esse mecanismo que o professor está explicando aí, e cada vez fica mais forte, não é mesmo, professor? Vamos lá, vou colocar Vamos ver se colocando o microfone aqui melhora. Vamos lá. Ajudem-me a entender aqui. Agora ficou sem áudio, professor. Pois é, apareceu aqui para mim. Vamos ver aqui. Alô? Isso, tá bom. Me ouve? Tá ouvindo? Eu estou. Tem mais alguém, pessoal? Vocês estão ouvindo o professor bem agora? Alguém me dá dá um feedback aí, alguém, por favor. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alguém dá um feedback? Tu fica na janela para ver se... Professor. Ok, o Ina está dizendo que está ok. Alguém mais? Certo agora? O Cine também está dizendo que sim, está ouvindo bem. Muito bem. Isso é ótimo. Como diz, quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai se adaptando e está tudo certo. Quando o professor termina de se organizar ali, vou dizer de novo, essa live é como você funciona, entendendo como que o cérebro faz para compreender e reagir às nossas percepções, às nossas interpretações do mundo. Cada um tem o seu. Isso, muito bem, voltou. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Então, os mecanismos de defesa, eles entram em ação mediante uma ameaça real ou imaginária. E a resposta desse mecanismo de defesa são esses sintomas. Sudorese, taquicardia, tremedeira, frio na barriga, respiração, hiperventilação, etc. São todos sintomas. Então, uma estratégia pouco funcional é você tratar sintoma. Uma pessoa, por exemplo, uma crise de ansiedade, o coração dela está disparado. O que você faz com o coração parar de disparar? A pessoa está com os olhos esbugalhados. O que você faz? Você fala para fechar os olhos? Está tremendo. O que você faz com uma pessoa tremendo? Você fala para de tremer? A gente fala isso para criança, né? Para de chorar, menino. Para de chorar. Não sei o quê. Para de chorar. Agora, um adulto com uma crise de ansiedade precisa trabalhar os mecanismos que disparam aquilo, não o sintoma.
Você está com um cano furado no seu jardim, jogando água na sua porta. E você fica passando pano no chão. Põe pano, torce, põe pano, torce. Você está tratando o sintoma. A causa é o furo na mangueira. A ansiedade é a mesma coisa. Você tratar respiração ofegante, tremedeira, tratar os sintomas, ameniza, mas não resolve. Sim. Boa explicação. Muito obrigado. A maneira com que o cérebro faz para que a gente se proteja, né, com a intenção de prevenir mesmo a vida que ele imagina que esteja em risco, o problema maior que eu vejo é quando isso não é controlado, né? É claro que falar, né, para uma criança, para de chorar, e agora falar para um adulto é um pouco diferente. Inclusive, essa mania que temos de falar, para de chorar, encolhe os choros, também gera uns problemas lá na frente, não é, professor? Mas, enfim, falando de questão de ansiedade, quando a gente volta para esses pensamentos e não aprende a lidar com eles, eles tendem a ficar em looping, né? Repetindo e alimentando aquela maneira de enxergar e imaginar coisas. O risco que eu posso estar correndo com aquilo. Isso, como eu disse, fica em looping e gera mais ansiedade, mais pensamentos negativos. E quando não é tratado, inclusive, pode levar a grandes crises ali de pânico e depressão, não é verdade? Então, nós vivemos uma sociedade muito remediativa. É mais fácil tomar um ansiolítico, tomar algum químico, seja receitado pelo médico ou comprado num bar, para amenizar estado emocional negativo. É muito mais fácil, mais prático, até incentivado. Eu trabalhei durante 12 anos como garoto propaganda de uma rede de farmácias em São Paulo. Fazia propagandas na TV, propagandas ao vivo, né, merchan? E eventualmente eu ia lá na loja, gravava entrevista com os compradores, com os clientes, né? Compra aqui há quanto tempo? Por que você vende tão longe comprar? É barato. E era muito interessante, Ruiz, ver quando a fila estava grande, muita gente, dava para ouvir as conversas. As pessoas trocavam receita. Você está tomando o quê? Ah, é bom isso aí? Pegava um pedacinho da caixinha, da tampa, com o nome, tocava, arrancava um pedaço, compra esse aqui, compra esse aqui. Como se estivesse falando de marca de roupa, de relógio, de carro. Está falando de remédio. Só um psiquiatra pode receitar remédios para transtornos mentais. Não é o seu irmão, porque ele está tomando, ele que você vai tomar também. Não é porque seu pai, sua mãe, sua mulher toma. Cada pessoa, minha digital aqui, só eu tenho isso aqui. Minha espiral de DNA, só eu tenho. A minha estrutura psicológica, só eu tenho. Os mecanismos que levam a pessoa a desencadear uma crise de ansiedade varia de pessoa para pessoa. Dois indivíduos passam pelo mesmo evento traumático, um assalto, uma queda de avião, um sequestro, qualquer coisa muito traumática. Um fica paralisado no resto da vida, paralisado de medo, e o outro acorda no outro dia e trabalha como se nada tivesse acontecido. Então, não é inteligente tratar os dois da mesma maneira. A crise de ansiedade faz isso, a depressão faz aquilo. O transtorno do pânico faz aquilo. Não, é preciso entender qual é a estratégia que aquele cérebro desenvolveu para ter aquele sintoma. E desmontar a estratégia. E cada um tem a sua. Pode até ser a mesma no diagnóstico. Fulano de tal está com a depressão maior. Duas pessoas com depressão maior, 2 pessoas com depressão pós-parto, 2 pessoas com depressão sazonal, sei lá. O diagnóstico pode ser o mesmo. Mas as estratégias, os mecanismos são diferentes. É preciso atacar de forma diferente. Você não precisa de médico. Ia ter uma lista ali de doença de um lado, remédio do outro. Ah, depressão, estamos aqui. Ansiedade, estamos aqui. Pânico, estamos aqui. E não é assim que funciona. Do mesmo jeito que o cérebro de uma pessoa construiu estratégias que levam ela a determinado comportamento negativo, é possível reprogramar esse cérebro para que ele tenha uma estratégia mais útil. Não é que a estratégia que criou é ruim, ela é perfeita, mas ela é perfeita para ele ficar depressivo.
Ela é perfeita para ansiedade. Ela é perfeita para o pânico. A estratégia não é ruim. Ruim é o resultado. O que a terapia pode proporcionar? Uma nova estratégia. Olha, que você criou para ficar depressiva, ela é ótima, ela funciona muito bom. Parabéns. Você é uma excelente pessoa para ficar em pânico. Parabéns. Agora vamos pegar essa sua genialidade e criar uma estratégia para você se sentir bem. É mais ou menos isso. É apenas corrigir a rota. A pessoa sabe voar com o avião, ela sabe pilotar o avião direitinho, só que está pilotando para o lado errado. Muito interessante. E por falar nessas questões aí de traumas, né, ansiedade, vamos voltar aqui num assunto, professor, que às vezes acontece muito aqui no consultório. O pessoal procura, quando vê, ouve falar, né? Hipnose. Legal. Então eu vou aí, e aí isso acontece, o pessoal me pergunta, mas eu quero ir aí e quero que você ajude na terapia de casal e faça com que o meu marido passe a gostar de mim. Ou então, eu quero que você, vou entrar aí, quero que acabar com a minha ansiedade. E que é uma coisa rápida, como se fosse realmente um remédio. E não é isso. Hipnose, né, ela é eu gosto de falar que a hipnose, para mim, ela é uma ferramenta para usar dentro da terapia. Então, quando a hipnose vira hipnoterapia, é o que eu faço com a hipnose com o meu cliente, desde que ele queira fazer parte do processo terapêutico para alcançar os objetivos. E uma coisa que eu gosto de separar, ainda mais depois que eu fiz o seu curso, que é a PNL, que ela é incrível, uma ferramenta fantástica, que não é terapia, mas ela é uma ferramenta para se usar ali dentro, não é, professor? Eu tenho um canal no YouTube, tem milhares de vídeos, milhões de visualizações. E um dos meus vídeos mais vistos e polêmicos é um que eu chamo assim, hipnoterapia não serve para nada. Hipnoterapia não... Por que a hipnoterapia não funciona? Esse é o nome. E a palavra hipnoterapia está entre aspas. Por que abre aspas, hipnoterapia, fecha aspas, não funciona? E aí eu explico. Fisioterapia é terapia com a fisiologia, terapia com o corpo. Musicoterapia é terapia com a música. Hipnoterapia seria a terapia com hipnose. Porém, a hipnose não faz nada. A hipnose sozinha não faz nada. Se você pegar uma pessoa com qualquer transtorno, com qualquer problema, qualquer um, e hipnotizá-la, ela fica sem o problema enquanto ela está em transe. Quando você tirar do transe, ela volta com o problema. Então, é mais ou menos como se você está com um transtorno X. Se você enche a cara, você toma meia garrafa de cachaça, seu problema acabou. Você só vai arrumar problema para os outros. Seu problema acabou. Por quanto tempo? Enquanto durar a bebedeira. Então, a hipnose é uma excelente ferramenta auxiliar no processo terapêutico. Se o profissional não souber o que fazer depois de hipnotizar, a hipnose não serve para nada. A gente costuma dizer assim, se você não sabe fazer uma intervenção sem hipnose, não faça com hipnose. Porque ela não serve para nada. No sentido de, ela não resolve, ela facilita. E como você mesmo colocou, a PNL é maravilhosa. Eu digo que a PNL são instrumentos cirúrgicos e a hipnose é a anestesia. Dá para fazer uma cirurgia sem anestesia? Dá, mas eu não recomendo. Dependendo de qual for, não tem como. Fazer um transplante cardíaco sem anestesia, morre a pessoa, né? Então a hipnose, ela anestesia a mente, ela anestesia o cérebro, na verdade, e aí entra-se com alguma intervenção. Se não souber qual intervenção fazer, ela não serve para nada. É você pegar uma pessoa que está morrendo, quebrou as 4 pernas, e você dá anestesia geral nela. Só. Quando o efeito da anestesia passar, ela vai continuar com a perna quebrada e com dor. Portanto, a hipnose não é mágica. As pessoas têm uma ideia errônea. Porque eu colaboro para que essa ideia seja errônea. Quando eu coloco vídeos no... Aí, mais uma pessoa falando assim, tá dando eco, eu não sei o que fazer. Eu coloquei microfone, eu troquei
Não sei o que fazer, não faço ideia do que está acontecendo. Mas, assim mesmo, eu acho que está dando para entender, né? Peço desculpa às pessoas aí, mas eu não sei o que fazer mais. Porque eu estava usando o microfone do celular, estava dando eco, coloquei o microfone aqui, está dando eco de novo. Sorry, não sei o que fazer. Portanto, eu também colaboro para que a hipnose, para que as pessoas tenham uma ideia errônea. Por quê? Porque nós hipnotistas, a gente não pode, pode, né? Mas não faz muito sentido colocar um vídeo de uma intervenção inteira na internet. Ninguém vai ver 30 minutos de uma sessão, 30 minutos de uma entrevista na TV. O que a gente mostra? A gente mostra pequenos trechos. E aí a pessoa vê aquele teaser e ela acha que aquilo é hipnose. Ah, não, você chegou lá, fez assim, pois a pessoa caiu. Então, teve todo um preparo antes. Que tipo de preparo? Você combinou com a pessoa? Não. Teve a psicoeducação, que é você explicar para a pessoa o que vai acontecer, o que pode acontecer, o que não vai acontecer. É a expectativa da pessoa, é ela querer participar do processo. O que é muito comum. Quando eu fazia, eu não faço mais há muito tempo, mas quando eu fazia demonstrações públicas de hipnose, eu cheguei a fazer 165 shows de hipnose de palco no Brasil todo. E era muito comum isso. Eu fazia um show numa sexta-feira, por exemplo. Aí show de hipnose, qual que é aquelas palhaçadas que você já viu? Toca um violino imaginário, fica mudo, fica gago, essas bobagens não servem pra nada. É impressionante. Aí as pessoas viam aquilo, quando eu brincava com alguém da plateia, sobe aqui você. E o sujeito esquecia o nome, trocava de time, estava lá com a camisa do Flamengo, eu fazia ele gritar Vasco e tal. Dia seguinte, esse sujeito trazia um amigo e falava pra mim assim, na frente do amigo, falava assim, faz ele trocar de time que você fez comigo. Pronto, acabou o efeito da hipnose. Não é a hipnose que faça aquele sujeito trocar de time. Porque as pessoas não entendem que a hipnose, elas pensam que é mais ou menos um truque de mágica. Se você vai num truque no mágico, ele pede para você dar uma carta de baralho, você assina, dobra, ele rasga, põe fogo, e ela aparece inteira no bolso dele. Se você voltar lá no outro dia com o seu amigo, ele faz a mesma coisa. Por quê? Porque é um truque. Faz aquela da carta. Você vai num show de stand-up comedy e o cara conta as piadas, conta os textos, os causos. Você acha muito legal, no outro dia você vai fala assim, conta aquela lá do... Ele vai contar, porque é um texto decorado. Hipnose, como a gente já falou aqui, ela é individual. Cada pessoa reage de um jeito. E como o meu viés, o nosso viés é clínico, essa hipnose de palco, show, não faz sentido para mim, pelo menos. Não faz sentido, não serve para nada. E na clínica, não tem isso de faz de novo. Ah, você fez tal coisa comigo, faz com meu irmão também. Não, amigo. Eu fiz com você, foi para você. É mais ou menos como moldar a sua arcada dentária. É moldar a sua arcada, fazer um aparelho para você não roncar à noite. Eu não vou fazer o mesmo aparelho da do seu irmão. Eu tenho que moldar a arcada dentária do seu irmão. Então, quando eu digo que eu colaboro para uma ideia da hipnose, porque quando eu divulgo vídeos, eu divulgo trechos. Para chamar atenção. A gente divulga o quê? A hora que a pessoa apaga, a hora que a pessoa cai. Ou a hora que a pessoa está morrendo de medo e no estalar de dedos ela pega uma cobra, ela pega uma aranha. Isso impressiona muito. Divulga, porém, muita gente acha que é daquele jeito. Ah, eu achei que você ia fazer assim e eu ia emagrecer. Já me falaram isso. Já falaram que acharam que eu ia instalar o dedo, a pessoa ia perder o medo dela de qualquer coisa. E que eu ia instalar o dedo, ela ia emagrecer. Pessoa esclarecida, pessoa com universidade. Então, o ser humano é muito interessante. A configuração de cada um é de um jeito. E o terapeuta precisa entender isso e buscar aquela engrenagemzinha que está fora do lugar lá para ajudar a pessoa a melhorar. Muito bem, professor. Muito obrigado pela explicação. E é interessante isso que você disse sobre cada pessoa que vai dentro do consultório, né? A gente precisa entender que ela é única, né? E, inclusive, os atendimentos que se repetem, né? Não são todos, mas alguns voltam algumas vezes. No próximo atendimento, também não vai ser igual. Porque a pessoa chegou do mesmo jeito. Não são os mesmos assuntos, não são as mesmas dores, não são... É tudo diferente. Para essas questões, a única coisa que eu utilizo aqui dentro do consultório para poder
criar aquele, eu costumo dizer que a capa do mago, os dedos colados, que é uma coisa assim, para quem estudou um pouquinho aí, entende que vai acontecer, não é? Independente de qualquer situação, para criar aquele convincer, aquela postura que a hipnose está ali para te ajudar, não é? E que vai acontecer. Interessante mesmo, que eu gosto muito de trazer também dentro do consultório, que é para onde eu quero ir, para que caminho eu quero chegar, aonde eu quero chegar com aquele cliente, como eu faço para que ele busque dentro de si o seu objetivo, porque muitas vezes também o cliente chega aqui dentro um pouco perdido, não é? Não sabe muito bem o que ele realmente quer, e é preciso resgatar isso. E dentro desse resgate positivo dos seus objetivos, traçar a estratégia mais adequada para aquele cliente específico, com foco no resultado, não é verdade? O que mais comum é as pessoas reclamarem do que elas não querem. Não quero mais ser gordo, não quero passar a noite em claro, não quero mais ser pobre, não quero mais brigar na rua, não quero mais xingar meus filhos. E aí a gente pergunta, e o que é que você quer? E a pessoa fala, acabei de falar para você, eu não quero mais ser gordo, não quero mais... Então, eu gosto de perguntar assim, alguma vez você foi no supermercado com uma lista de tudo que você não ia comprar? Não trazer banana, não trazer vassoura, não trazer lâmpada, não comprar sabão em pó, não comprar ovo. Não, né? Normalmente, as pessoas vão com a lista do que elas vão comprar. Ora, se você faz uma lista para o supermercado, por que você não faz uma lista para a sua vida? O que você quer na sua vida pessoal, na sua vida profissional? Eu estou quase tentando ler aqui, mas esse som... A nova terapia, sessões... Ah, sim. Ó, quem tá falando, eu não consigo ver o nome, mas não é nova não, tá? Milton Erickson fazia isso nos anos 60. Nos anos 60, 70, Milton Erickson fazia um processo chamado tailoring. Tailoring, em inglês é alfaiate. Tailoring, alfaiataria. O modo de fazer hipnose do Erickson, que é psiquiatra, era isso. Ele não tinha protocolo. Senta aí e conversa comigo. O que está acontecendo? Ó, sofrendo de insônia. Ah, então faz isso. Não, me conta quem é você. Você trabalha com quem? Onde é que você mora? Quais são seus sonhos, ambições, seus medos? Quem é essa pessoa? O bom terapeuta não se interessa pelo problema. Ele se interessa pela pessoa. Quando eu vou atender alguém, ela me diz assim, meu problema é ansiedade. Eu falo, tá bom, já entendi, pronto, acabou. Agora quem é você? Eu quero saber seu nome, se você tem apelido, se você é casado, quantos anos você casou, se você já viajou para fora do país, você tem cachorro, você prefere praia ou campo, você gosta de pudim, você assiste o que na TV? E a pessoa fala, não, só me trata a ansiedade só. Eu falo, tratando. Eu preciso entender o que é que desencadeia. Porque a pessoa chama aquilo de ansiedade. Ela chama aquilo de ansiedade. A pessoa chama de depressão. Existem 9 tipos de depressão. Ela não estudou para saber qual é o tipo que ela tem. Ela não tem obrigação de saber. Quem tem obrigação de saber sou eu. Mas eu prefiro entender como aquilo que ela chama de depressão se manifesta na vida dela. Em que momentos, quais situações, quais gatilhos de produção aquilo. Isso é muito pessoal. Ontem eu vi um vídeo de um assalto no ônibus. Um sujeito entrou, saiu roubando todo mundo. E uma senhora pegou o celular. Quando ele desceu, o pessoal começou assim meio que... Pô, ela abriu a bolsa e tirou outro. Eu entreguei o quebrado. E continuou ali no celular dela como se nada tivesse acontecido. As pessoas assim, dá para ver pela câmera, pintadas. E ela falou, eu entreguei o quebrado. E abriu ali o celularzinho da... Então, cada um reage ao ambiente. O ambiente é qualquer coisa fora de nós. De uma maneira muito particular. E esta reação ao ambiente, ou seja, a interpretação que nós fazemos dos fatos, que geram em nós prazer ou dor. Que geram em nós dopamina, serotonina, endorfina, ou cortisol, adrenalina e situações estressantes. É a interpretação que nós fazemos dos fatos. Portanto, o trabalho de um terapeuta é ajudar a pessoa a interpretar de outro jeito. Ela olhar para o mesmo fato de outro prisma. Se ela olhar de outro lado, a reação é outra. Porque, olha, se eu fizer
assim, ó, você está vendo a palma da minha mão. Se eu fizer assim, você está vendo o dorso. Os dois jeitos você está vendo a minha mão. Isso aqui é a minha mão. Mas isso aqui vai remeter a alguma coisa, isso aqui também, outra coisa. Quando olha-se para uma situação, ou lembra-se de uma situação passada, de uma maneira diferente, as sensações são diferentes. Professor, em que casos dentro de uma terapia recomenda-se usar a hipnose? Na maioria deles, eu não consegui ler o nome, na maioria dos casos, porque a hipnose é um processo de anestesia mental. Então, ela vai facilitar o trabalho do terapeuta. Ela não vai resolver nada. A hipnose não resolve nada. Gente, presta atenção. Ó, eu tenho hipnose tatuada no meu braço. Eu falei aqui, ó, em inglês, ó, hipnose. Não sei se está em self ou se está formal. Hipnose. O nome do instituto é Instituto Rogério Castilho, que é meu nome. Hipnose e PNL. Eu amo hipnose, eu vivo hipnose, eu devoro tudo de hipnose, dou curso de hipnose. Já fiz mais de 60 cursos, eu como aluno, já dei mais de sei lá quantos, tem mais de 15 mil alunos pelo mundo. E eu falo para todo mundo, hipnose não resolve nada, tá? Entende isso? Hipnose é água. Eu tô tomando aqui, tem uma caneca aqui com água. Se você quiser tomar um sal de frutas, você precisa da água. Não dá para você tomar o pó. Você deve virar um pó de sal de fruta na sua boca, você vai engasgar, que vai secar. Você precisa de água. A hipnose é água. Ela, junto com alguma coisa, é maravilhosa. O problema são dois problemas. Tem um bocado de gente que não conhece hipnose, mesmo assim tem medo. E tem um bocado de gente que acha que hipnose é milagrosa. Ela nem é horrível, vai fazer mal a alguém. E ela nem vai resolver para ninguém, porque hipnose não serve para nada se ela for aplicada sozinha. Se você está com um problema com azia ali, tomar só água, não vai passar. Se você despejar o pó de efervescente dentro da sua boca, você vai cuspir aquilo fora. Se você colocar o pó na água, ele resolve o seu problema de azia. Então, a hipnose junto com alguma coisa, com alguma terapia, com uma psicoterapia, ela é maravilhosa. Sozinha ela vai trazer decepção. É como se através da hipnose se descobrisse o foco de algum problema. Cris. Não é exatamente isso, Cris. Ó, a pessoa está com o ombro fora do lugar. Já viu alguém com o ombro fora do lugar? Para colocar no lugar, você segura e cleque, põe. Dói demais. Tá bom, o dente, vai, pronto, fica o dente. A pessoa está com o dente muito estragado, a raiz está comprometida, tem que arrancar aquele dente. O dente com a raiz muito forte, o sujeito tem que grudar lá o boticão e ter muita força. E aqui não dói arrancar uma parte do seu corpo. Sabe o que é a hipnose no processo de arrancar o dente? Sabe o que ela é? É anestesia. A pessoa está com o dente muito ruim. Aí o dentista vai lá e dá uma boa anestesia nele, aí ele fala, passou a dor, pronto, está resolvido o meu problema, doutor. Eu posso ir embora? Não. Porque o dente continua podre. Entendeu, Cris, o que é a hipnose? Não é, a sua pergunta, né? É o foco de algum problema, a causa, por exemplo, dizer, né? Uma pessoa com o dente cariado, o trabalho do dentista não é descobrir a causa da cárie. É, se possível, salvar aquele dente. Pegar lá o bisturi, sei lá o nome daquele rotor e vai fazer uma obturação. Se o dente está comprometido, o trabalho do dentista é arrancar o dente e fazer o que aí sim uma educação. Eu preciso escovar os dentes, fazer higiene bucal, evitar muito açúcar, tal. Mas o que aconteceu lá para trás, o que levou a estragar aquele dente já foi. Não vai ficar para trás. O povo tem um fogo no rabo de ir para trás, parece uns caranguejos. Professor, você faz regressão vidas passadas? Eu falo, criatura, você já tem tanto problema nessa vida aqui, você ainda quer buscar mais problema para trás? Vamos olhar para frente, vamos fazer o seguinte. Ao invés de fazer TVP, terapia de vida passada, vamos fazer TVF, terapia de vida futura. Reprogramar essa mente para que você construa um futuro maravilhoso. Um futuro que você queira estar nele logo, porque ele vai ser maravilhoso. Vai ter que ir para trás. Que sei lá o que é isso. É muito comum, professor, chegar aqui, as pessoas entrarem em contato comigo aqui, por exemplo, dizer, eu quero fazer regressão. Tudo bem. E aí, né, por qual motivo? Porque eu acho que eu tenho um problema lá que na minha vida passada ou na minha infância, eu acho que aconteceu alguma coisa, porque minha vida não acontece. E eu quero fazer regressão. Quero fazer regressão para ver o que acontece. Eu costumo dizer assim para o pessoal que me procura com esse objetivo, que é o seguinte, quando você procura alguém
para fazer uma regressão e já imagina que tem problema lá atrás, Baixa. esse problema vai vir. Vai. Seu cérebro vai. E se o terapeuta ainda não for muito cauteloso, ainda vai criar falsas memórias. Vai, e vai gerar muito mais você agora você está na sua infância, né? É. Tem gente aí que você não tem? Tem. É um homem, não é? É. Ele está fazendo não sei o quê, não tá? Ah. Então, ó, a Cris falou aqui, ó. Parece que a filha passou pela terapia e tal, e o cara descobriu a causa. Qual é o negócio para você? Vamos supor que você leve o seu carro numa baixaria com o prego enfiado no pneu. Para que você leva o carro lá? Para que o borracheiro tire o pneu, tampe o furo, enche o pneu e você segue sua vida. Ou você pode se sentar com ele e ficar elucubrando. Quanto tempo será que esse prego está aí, hein? Que rua será que ele entrou? Mas será que alguém botou o prego de propósito para furar o pneu? Olha, teve já uma vez que o prego furou uma vez. Eu tinha 25 anos e furou. Já estou com 40, tá? E o prego continua lá. Entende? Uma psicoterapia baseada em futuro não quer saber por que o prego quer tirar ele dali. E é muito perigoso, como o Ruiz falou. Existe um fenômeno chamado falsas memórias. Tá? Você vai achar lá atrás o que você quiser. Ó, Michelle aqui perguntando, né? Regressão, sabe o que foi na outra vida? Gente, não precisa fazer regressão para saber o que você foi na outra vida. Você foi rei, se você for homem, se você foi rainha, se foi mulher. Ninguém. Nunca em regressão foi catador de bosta de castelo. Não. Se voltar atrás, foi rainha e rei. Então não precisa ir. Vai para frente. O que você quer ser amanhã, mês que vem? No fim do ano, você quer terminar esse ano de 23 como? Com qual qualidade de vida? Com quanto de saúde? Quanto de grana? Quanto de conhecimento? Com quantos amigos novos? Olha para frente. Mira no futuro. É lá que você vai passar o resto da sua vida. Ficar cavucando o passado pode trazer muito problema. Vou dar um exemplo clássico aqui. Ó. Uma mulher vai à terapia e diz assim: eu tenho problemas sexuais, eu não tenho prazer sexual, eu tenho nojo, eu tenho dor, sei lá. E eu quero saber por quê. Aí você inventa de fazer uma regressão, ela descobre lá na cabeça dela que ela foi abusada por um tio que está vivo ainda, que mora de favor na casa dela. Ela entrou no consultório com um problema. Aí vai embora com 2, vai chegar em casa e vai arrumar um terceiro. E não vai resolver. Então, existem terapeutas que trabalham exclusivamente com regressão. Que na cabeça deles, tudo tem que se descobrir a causa para resolver. Tá tudo certo. Quem vai lá e ficar bem, tá ótimo. O meu foco está em resolver. Se essa abordagem é boa para alguém, maravilha, vai lá. Não me procure fazer regressão, que eu não faço, tá? Não faço. Quando faz, você vai regressão, eu faço. Vou fazer agora. Vou fazer agora. O que você almoçou hoje? Pra você responder isso para mim, você tem que ir para trás. Não, professor, mas eu não quero saber o que eu almocei hoje. Eu falo, tá, e semana passada? Que roupa você usou quinta-feira passada? Você lembra? Não. Você não lembra uma semana, você vai querer cavucar 20, 30, 40 anos para trás. Para quê, criatura? Olha para frente. Vamos resolver isso aí. Reprograma sua mente e programa sua vida. Um dia que eu perguntei para um querido professor meu, que eu, quando tenho minhas dúvidas, é claro que eu vou recorrer a atuar. Sempre. Eu perguntei para o meu professor o que ele achava de regressão e ele me respondeu assim: o melhor do passado é que passou, não é? E assim, talvez o pessoal não saiba quem é, mas foi o próprio professor Castilho que me respondeu dessa maneira, não é? Muita gente se perde amarra no passado, cara, aquelas pessoas que dirigem o carro olhando só para o retrovisor. Ah, porque antigamente, não é nem falando antigamente, ela se coloca antigamente, ela diz assim, no meu tempo, cara, seu tempo é hoje. Mas elas falam assim, no meu tempo era melhor, no meu tempo as pessoas respeitavam as outras, no meu tempo não tinha gente passando horas na internet. É lógico, naquele tempo não tinha internet. Ah, no meu tempo ninguém buzinava na rua, não tinha carro, era carroça, era cavalo, era charrete. Tinha um carro, 2, 3, hoje tem 3 milhões. O mundo mudou, você precisa mudar a sua cabeça também, o ambiente afeta a sua mente. Se você não acompanha o progresso, se você não acompanha a evolução, se você não olha para frente, você está prestes a bater a cara no poste. Não olha para frente, olha para trás, né, professor? A questão da hipnose dentro do consultório, vamos falar da hipnose em si. Ela, na verdade, ela acontece muito rápido.
Então, a terapia ela é quase que toda numa conversa, não é? Para poder identificar o que está acontecendo, quais são as dificuldades e as qualidades do cliente, aonde ele quer chegar. E depois de identificado todas essas questões, de sensibilizar aqueles gatilhos, vamos chamar assim, mentais, que fazem com que ela reaja daquela maneira, em coisas específicas, identificadas. E, inclusive, é muito interessante esse assunto que a gente está trazendo, porque existem casos que eles precisam primeiro de um especialista. Por exemplo, às vezes acontece muito de me procurarem por causa de questões sexuais que o professor trouxe aí. Eu tenho disfunção sexual, a ereção não mantém, e etc. Primeira coisa que eu pergunto é se ele passou por um médico. E muitas vezes não aconteceu. Como é que eu posso querer? É claro, se eu pensar só em dinheiro, eu vou falar, vem que eu vou resolver para você. Mas eu vou queimar meu filho de cara e fazer o cara gastar dinheiro à toa, de repente, porque pode ser que, como eu não sou um especialista nesse assunto, pode ser que ele venha e nada aconteça, não é verdade? Então, voltando ali nas questões cerebrais, o professor já explicou aí do mecanismo de defesa, existem sim coisas que fazem com que a manutenção da ereção ela seja mais dificultosa, que entra de novo a questão do mecanismo de luta e fuga, né, professor? Que ele dispara uma série de reações, vamos dizer assim, a nível corporal, que solicita sangue em outras partes do corpo, porque o mecanismo de defesa foi acionado, e aí, por causa de questões de ansiedade também, pode ser traumas, também pode, mas primeiro, ele tem que ir num especialista. Descartou todos esses problemas que podem ser físicos, neurológicos, sei lá, aí ele vai para a terapia ali, para o cara, com hipnose ou não, ajudar ele a aliviar aquela tensão que faz com que aquilo não aconteça. Perfeito. E em muitos casos, é um trabalho conjunto. Você encaminha esse sujeito para um neurologista que vai detectar eventualmente que ele sofre de diabetes, que ele tem uma hipotensão ali, que ele tem obstrução no corpo cavernoso, o sangue não entra. Ou entra, mas não tem, entra e sai. Então, o médico pode entrar com uma medicação, enfim, seja o que for, e não exclui por completo a terapia. Porque a ereção para o homem, a potência sexual do homem é a honra, é a espada do guerreiro. Então, ele já vem junto com um problema psicológico quando ele tem disfunção erétil. Então, não é só fazer o pipiu dele ficar duro de novo que vai resolver a vida. Não, ele vai vir com uns trauminhas ali, com as vergonhas, com os negócios. Mulher também, a mulher que não tem orgasmo, a mulher que não tenha libido, uma mulher que tenha dor, tenha nojo, tenha aversão. É preciso resolver isso também, não é só com remédio, com certas coisas. E também não é só com hipnose. A mente humana é muito complexa, gente. Ó, eu comecei a live aqui falando o objetivo do cérebro é viver para sempre. E por conta disso, ele cria um monte de fantasma. Rui, sabe quanto tempo leva para um ser humano decidir se ele gosta de alguém ou não? Quer dizer, na verdade é o cérebro dele decidir, depois ele só fica sabendo. 1 milissegundo. Pega um segundo e divide por 1000. É mais rápido que um piscar de olho assim, ó. Quando uma pessoa aparece na sua frente, o seu sistema límbico, que envolve a amígdala, envolve o fórnix, envolve o campo, envolve o giro do símbolo, etc. Tudo ele entra em ação e muito rapidamente aquela imagem que está vindo vai ser feita uma busca no arquivo para buscar se essa é uma imagem amistosa ou agressiva. Essa é uma estratégia que vem das cavernas. A gente andava em grupos. Então, eu conhecia o meu grupo e eu confiava no meu grupo. Éramos nômades, caçadores-coletores. Eu tinha aquele grupinho ali, eu sabia que eu podia dormir perto deles, que eles não iam esmagar minha cabeça com uma pedra. Quando eu vi alguém num outro grupo, imediatamente o meu cérebro falava, opa, ó, cuidado aí, vai te matar. E através do processo evolutivo, ele foi fazendo isso cada vez mais rápido. Então a gente bate o olho numa pessoa, e aí o nosso córtex pré-frontal, nossa razão, vai justificar, vai dizer assim, eu não fui com a cara daquele sujeito. Não fui com a cara, o santo não bateu, não rolou rapport, ele é esquisitão. Eu procuro justificar um sentimento. O contrário também. Eu gosto muito de alguém, eu começo a justificar.
Pô, conheci uma pessoa simpática, inteligente, interessante, alto astral, bom humor. Nós temos essa necessidade humana, cultural, de justificar sentimentos. O cérebro não quer saber disso. Ele apenas fala, gostei, não gostei. Aí a pessoa, de imediato, o cérebro fala, essa não é uma pessoa confiável. Ele fala isso para a pessoa. Mas por N motivos, ela insiste no relacionamento. Ela insiste. Por interesse qualquer. E aí isso pode evoluir para uma relação sexual. Cara, chega na hora, os dois pelados, ou seja, os dois desarmados, sem armas, aquele sistema límbico vai gritar é muito. É muito. Vai te matar, vai nos matar, no caso, né? Vai nos matar. E o cara quer ter uma ereção nessa hora? Não tem como. A mulher quer ter uma lubrificação nessa hora? Não tem como, cara. E aí ela acha que ela é um ET, porque, olha, o cara é bonitão e eu não consegui transar com ele. O cara fala, ó, a mulher é bonitona, aí eu crochei. Meu Deus, o mundo acabou. Não, pode ser o seu corpo te preservando de uma ameaça imaginária. Pode ser muita coisa, por isso que é preciso ir num profissional capacitado. Se você vai só no médico, ele vai só... Médico, estou generalizando aqui. Ele vai te dar remédio. Se você vai no hipnoterapeuta qualquer, ele vai te hipnotizar e fazer regressão. Que é o que você aprende nas escolinhas de hipnose aí. Regressão, sabe a causa? Sabe quando essa pessoa vai descobrir que o sistema límbico dela identificou aquele sujeito como uma ameaça? Nunca. Jamais. Porque ela nem sabe disso. Se ela não sabe, não tem como ela lembrar. Você vai buscar na memória da pessoa a causa dela não gostar de alguém. Não tá, ela não sabe disso. É um sistema bottom-up, como fala o Daniel Kahneman. Duas modos de pensar, rápido e devagar. Vem de dentro assim para cima. Primeiro você sente, depois você justifica. E o sistema devagar é top-down. Você primeiro pensa e isso gera emoção. Então, se a emoção veio primeiro, você não tem lembrança disso. Você vai lembrar do quê? Da justificativa. Ligou a live aqui, ó. Esse sujeito à minha frente, ele é ameaçador. Aí eu justifico. Porque ele tem a cara assim, ó, fechada. Ele parece um cara que me assaltou uma vez. Ele é grosseiro no falar. Eu vou justificar. Aí se der regressão, eu vou chegar nisso só. Eu vou chegar na justificativa. Fora que o cérebro não gosta de lacunas, então eles apreendem. Então, se eu lembrar do fato A e do fato C, o cérebro cria o fato B de uma maneira tal que eu vou achar que tudo é verdade. O cérebro fica recriando. Você tem uma ideia? Quem está assistindo aí? Presta atenção no que eu vou te falar. Cada vez que você lembra de um evento, você está criando ele novamente. Então, você lembra da sua festa de 15 anos, 18 anos, sei lá, da sua formatura, você lembra. Quando você lembrar de novo, você não está lembrando da formatura, você está lembrando da última memória que você teve. Você imagina, se você tem 90 anos e você começa a lembrar da sua formatura, quantas vezes você modificou isso você formou com 20, 25 e está com 90? Nesses 65 anos de vida, quantas vezes você modificou aquela memória? Quem está assistindo sabe disso. Você faz uma viagem, 3 pessoas, quando voltam, e vocês vão contar como foi a viagem, começam certas discussões. Não foi assim. Claro que foi. Ah, você tá louco. Era 3 vacas. Que vaca? Era 2. Que louco falar, era uma girafa. Era verde, era azul, era gostoso, era amargo. Porque cada um cria a memória de acordo com o que lhe é mais conveniente. Portanto, psicoterapia pode usar regressão. Alguém perguntou, desculpa, passou o tempo aqui. Alguém perguntou, e TLT não é regressão? É. Porém, o foco da TLT não está na regressão. O foco da TLT é na progressão. Você até vai lá, descobrir o traumático, se conversar com você mesmo, tudo é metáfora, né? Você vai conversar com você mesmo, se empoderar para passar pelo trauma, tudo para quê? Para limpar aquilo, mas para quê? Para projetar o futuro. TLT, criado por James, é uma terapia focada no futuro. Ressignificação é uma terapia, uma intervenção focada no futuro. Por quê? Porque você está vendo um evento que está dando um significado, está gerando coisa ruim em você. O que é ressignificar? É dar um novo significado àquele evento. Para quê? Para que você viva com tranquilidade. Ou seja, toda e qualquer intervenção terapêutica foca no futuro. Inclusive, pensando nisso, né, professor?
é muito interessante porque em hipnose, eu costumo fazer uma projeção ao futuro, né? Que é uma técnica que traz uma sensação muito boa, claro que bem administrada, né? E o futuro que a pessoa quer. Que acontece lá no pré-sal, né? Na conversa inicial, que você já sabe o que o cliente quer, ele já sugeriu como ele quer se comportar. Não assim, só quero ser feliz. Não é isso. Vamos ser específicos. Feliz como? Não é? Feliz como? Quando? Onde? Com quem? Hoje. Quer estar numa casa boa. O genérico não funciona também, não é? Olha só, o que acontece, Ruiz? O neurotransmissor que a gente mais gosta é a dopamina. Ela deixa a gente bem. Durante muito tempo, entendeu-se que a dopamina ela era produzida quando a gente realizava alguma coisa. A neurociência vai se modernizando, a gente vai entendendo cada vez mais o cérebro humano. A dopamina não é o neurotransmissor do prazer, isso é serotonina. A dopamina é o neurotransmissor da motivação. O que é motivação? É o motivo da sua ação. Toda vez que você antecipa o futuro, toda vez que você projeta, toda vez que você sonha acordado, você tem uma grande descarga de dopamina. Por isso que quando ela desregula, gera ansiedade. A ansiedade é antecipatória. Fala pro seu filho de 7 anos assim, fala para ele assim, ó, vamos dormir que amanhã cedo nós vamos para Disney. Eu duvido esse moleque dormir. Porque ele vai ter uma descarga de dopamina tão grande, mas a dopamina junto com noradrenalina, que é adrenalina no cérebro, adrenalina no corpo é adrenalina, no cérebro é noradrenalina. Que ele não vai conseguir dormir de jeito nenhum, que ele vai entrar numa ansiedade antecipatória. Por quê? Porque a ideia de futuro é algo muito, muito, muito grande para ele, e ele não consegue dormir. Então aí já é uma disfunção. Agora, a ansiedade normal, natural, é o que faz a gente acordar todo dia. Você não vai ter hora que você olha o relógio e fala, nossa, eu preciso dormir que amanhã eu tenho que trabalhar. Você já está antecipando o dia seguinte. Deixa eu dormir que amanhã eu tenho cliente logo cedo. Ó, pessoal, deixa eu ir. Você está tomando uma cerveja no bar? Pô, eu tenho que ir embora que eu preciso não sei o que lá. Ou seja, você está no bar, mas a sua cabeça já está lá no futuro para onde você tem que ir. E aí você tem prazer naquilo, por quê? Porque você tem dopamina. Você se motiva a fazer aquilo. Quando na terapia a gente faz uma projeção, uma ponte ao futuro, você está mostrando para o cérebro o que é que você deseja. Olha, eu quero estar no processo de emagrecimento para eu pesar aqui. Eu tenho esse peso aqui, ó, para ter esse shape aqui. Ó. Eu quero ter uma vida financeira confortável para eu morar nessa casa aqui, ó, para eu ter esse tipo de carro. Eu quero aprender um idioma para viajar para o exterior e confortável, seguro e falar. Então, tudo que você faz com o olho no futuro produz dopamina. E dopamina gera bem-estar. E por que a gente quer bem-estar? É óbvio. Então, a terapia focada no futuro é uma terapia dopaminérgica, uma terapia prazerosa. Uma terapia focada no passado é uma terapia da culpa, uma terapia do culpado, uma terapia da raiva, uma terapia do perdão. Para você perdoar, você tem que sofrer. Você não perdoa. É assim, ó. Tem remorso que você ainda não fez? Você tem ansiedade pelo que você já fez? Colocando as coisas na mesma ordem, na mesma perspectiva, você só pode ter ansiedade pelo que está por vir. Então, cria o que você quer que venha. Eu falei do perdão passando aqui, para que não fique uma má impressão. O perdão é o alvejante da alma. A melhor coisa que você tem que fazer em relação a alguém que te agrediu é perdoar. Porque quando você perdoa, você libera, você tira aquela pessoa da sua vida. Alguém te fez algo no ano passado, 10 anos, 30 anos atrás, ela nem lembra mais que você existe. E você está com a pessoa montada aqui no seu cangote. Miserável, que fez aquilo para mim. Ela nem lembra que você existe. Perdoa, solta, libera essa pessoa da sua vida. E olha para frente, gente. É para frente que se anda. É muito interessante isso também, porque assim, a gente tem, nós todos, né? Não todos, né? Mas uma boa parte das pessoas tem uma certa dificuldade ali em criar esses pensamentos. Mas para que a gente possa compreender um pouco melhor, é como a gente decide comprar, como o professor disse aí, um carro. Você decide comprar um carro, você escolheu lá um Onix, né? Um Onix vinho. Eu quero comprar um Onix vinho. Antes você não via isso na rua, tantos carros. De repente começa a ver carro Onix para todo lado.
E o que aconteceu? Porque, nossa, tantos carros começaram a fabricar mais carros. Não, eles sempre estiveram ali. Mas é porque você direcionou o seu cérebro para lá, o seu pensamento para lá. É como a gente diz ali, cocriar. Cocriar, jogar energia para o universo para que ela retorne para mim. Beleza, está tudo certo. Mas quando você faz isso mais detalhadamente, o seu cérebro começa a te mostrar a direção que você tem que seguir. Eu quero melhorar profissionalmente. Como? Ah, não sei. Então, não vai. Né? Tem que ter uma estratégia, tem que ter um objetivo bem detalhado. O que acontece? Ele vai começar a te direcionar para lá. Eu costumo dizer ainda para alguns clientes, quando tem esse tipo de orientação, para anotar. Que além da questão, vamos dizer assim, racional, você usa outros sentidos. Quando você anota, escreve, detalha ali e faz com que o seu cérebro comece a te direcionar para esse caminho, porque ele sabe para onde que você quer seguir. Fica claro, porque o nosso cérebro ele não gosta também de incerteza. Né? A incerteza coloca em estado de alerta de Ele novo. não gosta de objetivos. E pessoas, por exemplo, pessimistas, elas têm uma excelente capacidade de focar em coisa ruim. Eu digo que o cérebro é um garçom. Tá? Você vai num restaurante e fala para ele assim, eu quero uma picanha mal passada, com 2 bolas de sorvete em cima. A única coisa que esse cérebro vai perguntar para você é, sorvete de quê? Ele não vai fazer cara, ele não vai cuir com você, falar, pô, não vai ficar bom picanha. Não vai falar nada, ele vai só trazer o que você pede. Então, você quer um Onix vinho, você vai ver, porque seu SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, vai falar, Onix vinho é importante para você? Tem um ali, tem um ali, tem um lá. Do mesmo jeito é problema, do mesmo jeito é solução. Se você focar em problema, seu cérebro vai dizer assim, esse problema é importante para você, então toma mais um, toma outro, toma outro. Se você focar em solução, seu cérebro vai falar, solução é importante para você. Toma uma, toma uma, toma outra. A escolha é sua. Deixa eu só falar uma coisa, eu não sei quanto tempo a gente tem, de repente a live acaba de repente. Então, eu vou encerrar só com medo de acabar. Então, a gente continua. Agradeço o convite. Quem está assistindo aqui, por minha causa, segue o Ruiz. Tá o nome dele em algum lugar aí na sua tela, você clica no nome dele e segue ele. Quem veio pelo Ruiz e não me conhecia, clica no meu nome aí, me segue. Eu faço lives todos os dias às 8 da manhã. Todo santo dia tem live no meu canal às 8 da manhã sobre PNL e alguma coisa. PNL na prática para alguma coisa. Então, se a live acabar de repente, que já aconteceu com as minhas lives, estou falando, pô, acabou. Agradeço o convite, a oportunidade. Vamos marcar outro, o papo está muito bom. Se não acabou e tiver mais tempo, vamos continuar aqui. Mas só repetindo. Quem segue o Ruiz, me siga. Quem me segue, segue o Ruiz. Quem está aqui em Fortaleza, dias 20 e 21, eu vou dar um curso de PNL na prática. Presencial aqui em Fortaleza, 20 e 21 de maio. Então, tá dado o meu recado, vamos continuar o papo aqui. Eu também quero agradecer o pessoal, muito obrigado a todos que vieram, né? Não vou ficar estendendo mais não, porque o papo realmente tá bom, vamos aproveitar esses minutos finais. Muito bem. Professor, é muito interessante tudo isso que a gente está falando, que aconteceu aqui dentro do consultório, por exemplo, em terapia de casal, eu costumo atender um primeiro, depois o outro, para depois juntar os dois. Para entender como cada um funciona mesmo, suas dificuldades e tal, para depois colocar os dois ali e ficarmos nós três. E num desses atendimentos aconteceu o seguinte, eu pedi para um das partes, vamos dizer assim, me dizer o que ele percebia da companheira que tinha melhorado, não é? Como que ele tinha percebido que ela estava melhor, na verdade. Ele que parou de brigou menos, que não sei o que menos, que não sei o que lá menos, olhando só para os problemas, que na verdade ele estava reconhecendo que ainda estavam ali. E não que o casal estava melhor. Por quê? Porque o olhar ainda estava distorcido para a realidade, o mapa dele estava mal direcionado ainda. Foi preciso trabalhar mais individual, inclusive, para poder ajustar isso aí. E como que isso, fico curioso, professor, como que isso pode ser melhorado? A gente já falou algumas coisas, né? Como que isso pode ser melhorado com estratégia? O que a gente faz na vida é só por dois motivos, só dois. Evitar sofrimento ou buscar prazer. Tá? Então, o que é evitar sofrimento? Para que você escova dente? Para não ter mau hálito, para não ter cárie, para não ficar sem dentes. Isso é para evitar sofrimento. Pessoa que escova o dente por prazer, para quê?
para ter um hálito saudável, para ter um dente bonito, para se sentir higiênico, limpinho, tá? Os dois fazem a mesma coisa, os dois fazem a mesma coisa, só que um foca numa coisa, outro foca em outra. Uma pessoa que vai à academia, por exemplo, porque o médico diz para ela, se você não fizer exercício, você vai ter um infarto. Ela está indo para evitar dor. Outra pessoa que vai à academia para ganhar um shape, ficar musculosa, gostosão, ela está indo buscar prazer. Então, nós trabalhamos nesses dois sentidos, mas cada um de nós tem um predominante. Então, você acabou de descrever para mim uma pessoa que se move para evitar dor. Então, tudo aquilo que dói, para ela chama atenção. E ela estava dizendo, olha, isso agora está doendo menos, mas está doendo ainda. Então, ó, ela reclamava que eu não ajudava na casa, agora ela reclama sei lá o quê. Ela, enfim, ele continua olhando para a dor. Por quê? Porque é a configuração dele. Aí o nosso trabalho é ensinar isso. Ó, nós somos um avião com 2 motores. O do prazer e o da dor. E o caminho do meio, o equilíbrio é o segredo, né? Você, ó, se eu não fizer isso, eu vou perder o quê? Mas se eu fizer isso, eu vou ganhar o quê? E começar a pender a balança para o outro lado. A pessoa também que só vê o lado bom, ela sofre também, porque a vida não é feita só de sobremesa. Tem que comer o arroz e feijão também. Então, trabalhar esses dois lados. Uma pessoa muito otimista, ela se frustra, porque coisa ruim vão acontecer. Uma pessoa muito pessimista, ela se torna... Deixa ela para lá, ela é muito chata, cara. Só vê problema, só vê desgraça, só vê coisa ruim. Então, ajudar essas pessoas a olhar o meio a meio. Ok, você está me dizendo tudo que a sua mulher já parou de piorar, mas o que ela efetivamente melhorou? E ajudar ele a reconfigurar, porque é uma lente, a pessoa aprendeu a olhar o mundo desse jeito. Aquele quadrinho, com um desenho que tem assim um IP, passa um casal embaixo, assim, que árvore linda. E do lado tem uma senhorinha muito brava, falando assim, mas faz uma sujeira e varrer na calçada. Então a vida é uma metáfora. A vida é um IP, é uma árvore florida. Você pode admirar a cor, o formato das flores, você pode reclamar da sujeira que ela faz ao cair da árvore. Escolhas, né? E tudo é treino, tá? O nosso cérebro é neuroplástico, ele é plástico, ele é moldável. Nós não somos reféns dos nossos hábitos, nós não somos reféns da nossa genética, nós não somos reféns da circunstância. Nós podemos tomar as rédeas das nossas vidas. Para isso, reprograme sua mente, programe a sua vida. Muito bem. Professor, a live, não sei por que não caiu ainda, mas parece que as pessoas já estão sendo retiradas aí. Enfim, nós podemos agora encerrar essa live. Eu te agradeço muito, antes que ela caia aqui, por aceitar esse convite. Para mim foi uma honra, meu professor, e continuará sendo ainda professor. Quero lembrar o pessoal que você disse aí, meu professor, do YouTube, e muito material interessante do professor Castilho. Quem precisar de ajuda, espero que você não precise, mas quem precisar, corre lá, assiste alguns vídeos que tem lá, que são verdadeiras aulas de como a mente funciona, e melhore também, como diz o professor, reprograme sua vida, você também. Professor, muito obrigado, uma boa noite. Eu vou deixar o senhor se despedir, você se despedir aí do pessoal, para a gente poder finalizar nossa live. Vou despedir de novo. Então, grato pelo convite. De antemão, já aceito um próximo para a gente continuar conversando. Sigam-me aí, sigam-me os bons. No meu Insta tem lá na bio tem um link com tudo isso aí. Canal para o YouTube, para a minha plataforma de vídeos, que é a Castflix, para os meus cursos online, enfim. Vai lá no meu perfil no Insta e tem um cardápio lá. Graças e boa noite. Boa noite também, professor. Até mais. Até a próxima.